almas de Meixo Sama. As pessoas de pensamentos, palavras e ações puros e belos, estas sim, são entes paradisíacos. Tanto a criação do paraíso como a criação do inferno dependem unicamente do sentimento do ser humano. Ensinamentos que conduzem o ser humano a uma vida sadia representam o caminho da salvação traçado pela vontade dos céus. Boa tarde a todos. Inicia-se a oração pela construção do paraíso no lar do mês de agosto de 2026, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar, em profunda reverência, elevamos a vós esta oração. Hoje, messiânicos e simpatizantes, guiados pelo mais profundo sentimento de servir, vêm manifestar sua sincera gratidão por todas as bênçãos e proteção recebidas. Conscientes da missão do ser humano de estabelecer o paraíso terrestre, mundo de perfeita verdade, bem e belo, pleno de saúde, prosperidade e paz, Meixo Sama legou o sagrado Jorei, os escritos divinos e as demais práticas messiânicas, reconhecendo que a base para a concretização do paraíso na Terra é a salvação do indivíduo e da família. Reafirmamos nosso compromisso de participar ativamente da construção de lares paradisíacos. Permite, ó Deus, que possamos servir cada vez mais centrados na diretriz. Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas é o caminho da nossa salvação. Que, envoltos pela vossa luz, possamos receber força, sabedoria e proteção para concretizarmos vossa vontade. Assim seja. Oração Zengen Sandi e oração messiânica. Uya uya shiku omon miru ni seison kanzeon bosatsu konodo ni amorase tamai homyo nyorai to genji oshin miroku to kashi use no mikami to narase tamaite Daisen sanzen sekai no sandoku o meshi
ご辱を清め、約千万億一切中上の大念願、光明上楽英語の情報世界をならしめて、ご不自の狂いなく、吹く風枝もならすなき、無力を保う、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭ろいて、諸悪邪法改まり、やしゃ龍神も下脱なし、諸善無信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三神のいとくになびかいて、近所中行の末までも、皆そのところへざるなし、まさにこれしび実相世界にて、光を瓶川空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口にkunじ、神殿行黒そそり立ち、五世の宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、いにてりえいず光景は、下にも天国楽どなり、五国実りてくらに満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとし生けるもろもろの、いらぎにぎわう声は、つつうらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、一天視界をしなべて、広くの御手にきつされ、人事の身胸に抱かれん、我らが日々の世行にも、血をたまい神格を、せしめは富栄え、弱いは長く無役に、全徳を重ねさせ、福寿会無料の大功徳、垂れさせたまえましませと、年々重心下座とす、寄付来拝ねぎまおす。弥勒を御神守りたまえ、先生えたまえ、弥勒を御神守りたまえ、先生えたまえ。教えみよやのしの神守りたまえ、先生えたまえ。教えみよやのしの神守りたまえ、先生えたまえ。かんながらたまちはえませ。かんながらたまちはえませ。
Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Ensinamento de Meixo Sama: a verdadeira ciência da nutrição. A atual ciência da nutrição afirma que se deve ingerir determinada quantidade de vitaminas ou de calorias. Na verdade, esta é uma questão de menor importância, pois o fundamento da verdadeira nutrição reside na própria energia espiritual dos alimentos, o Reiki. Entretanto, essa energia espiritual não pode ser avaliada por meio de experimentos laboratoriais. Assim sendo, apesar de toda a pesquisa, a ciência atual é capaz de identificá-la. Na realidade, as vitaminas, as proteínas, as calorias, os carboidratos assemelham-se a simples restos desprovidos de energia espiritual. Conforme detalhei em outros artigos, o ser humano é formado de espírito, corpo físico e, para exercer suas funções, necessita nutrir-se em ambos os aspectos, espiritual e material, incluindo os alimentos. Como todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, quanto mais frescos estiverem as hortaliças e os peixes, maior energia espiritual conterão. Por essa razão, quando a energia espiritual se extingue, os alimentos se deterioram. O tempo de permanência da energia espiritual varia. É mais longo nos cereais, seguidos das verduras, sendo que nos peixes é mais curto. Percebe-se isso observando o tempo de putrefação. Portanto, quanto mais fresco o alimento, mais densa é sua energia espiritual. A desidratação dos alimentos prolonga relativamente sua conservação e ocorre por meio da retirada de água e da absorção da energia espiritual do sal. Originalmente, a água movimenta-se no sentido centrípeto e possui movimento contrário ao do ar. No processo de enlatamento, os alimentos são fechados hermeticamente
em recipientes para isolar o ar e reter a energia espiritual, que deveria ser liberada na atmosfera. O que nutre o espírito do ser humano é a energia espiritual dos alimentos. E a parte material destes é o que nutre o corpo. Portanto, a fonte da vitalidade humana consiste na energia espiritual plena. Na realidade, a força ou a fraqueza do corpo dependem da proporção desta totalidade. O fundamento da saúde é consumir alimentos que contenham grande quantidade de energia espiritual. Desta forma, há o aumento da vitalidade do espírito e a promoção da saúde e do corpo físico. Nas hortaliças, as substâncias processadas dispersam e diluem a energia espiritual. E, por isso, a força que nutre o espírito praticamente desaparece. Assim sendo, mesmo se absorvidas, a vitalidade das pessoas não aumentam. Seria muito mais inteligente ingerir hortaliças frescas. O corpo humano é constituído de várias centenas de partes. As principais são o sangue, as células, os músculos, os ossos, os cabelos, a água, o cálcio, sendo que cada uma delas é composta de vários elementos. Os diversos órgãos trabalham incessantemente, sem um segundo sequer de descanso. A energia que movimenta o corpo é proveniente dos elementos espiritual e material presente nos alimentos. Não existe alimentos que só contenha as substâncias essenciais ao vigor humano. O ideal, portanto, seria ingeri-los na maior variedade possível. As pessoas costumam racionalizar e dizem: tal alimento faz mal, aquele outro é medicamento. No entanto, isso é um equívoco. O melhor é comer os alimentos que desejar, variando o máximo que puder. Por Meishu Sama, em 1935, Coletânea do Paraíso, volume 6. Retirada dos oficiantes. Experiência de fé do Senhor Flávio Sueiro Sekiguchi.
Experiência de fé do Sr. Flávio Sueiro Sekiguchi. Boa tarde. Meu nome é Ednilze. Eu vou fazer a leitura pelo Flávio. Ele esteve aqui de manhã, mas agora ele está trabalhando, né? Então eu vou ler a experiência de fé por ele, tá bom? Bom dia. Tenho 43 anos, conheço a igreja há 21 anos. Fui outorgado pela primeira vez há 16 anos. Passei um período afastado e reoutorguei há 7 anos. Tenho um amigo que frequentava o mesmo barzinho que eu, onde jogávamos fliperama. Meu amigo percebeu que eu não estava muito bem. Disse a ele que não consegui dormir direito. Então, ele me disse que conhecia uma igreja que ia me fazer bem. Uma igreja de japonês. Fui lá para conhecer. Depois do primeiro jorei, eu consegui dormir melhor e passei a ir todos os dias. Porém, nessa época, minha família tinha uma outra religião. Eu fiquei confuso e achei melhor devolver o Ohikari, medalha da luz divina. Anos depois, estava caminhando e encontrei outro amigo. Ele estava no portão do Jorei Center. Resolvi entrar, me reencontrei na fé e fui reoutorgado. Eu passava por algumas dificuldades. Não consegui um emprego estável e fui orientada a ler ensinamentos e a receber mais jorei. Ia todos os dias ao Jorei Center. Recebia e ministrava jorei, ficava na recepção, fazia leitura nos cultos diários. Consegui um emprego em uma rede atacadista. Permaneci por 1 ano e meio, mas me sentia muito cansado e tive divergências, principalmente quanto ao transporte, e saí de lá. Intensifiquei as minhas dedicações e, em um dia em que estava dedicando na Igreja São Bernardo, um missionário me convidou a participar de uma atividade no solo sagrado de Guarapiranga. Durante os 5 dias que permaneci no solo sagrado, dediquei na reciclagem e participei dos cultos diários. E com muito sentimento, fazia orações no altar dos antepassados para a elevação do espírito de minha mãe. Ao retornar ao Jorei Center, fui acolhido pelos membros, recebi presentes e me emocionei muito, pois senti que minha mãe estava feliz e meus antepassados haviam recebido a luz de Deus através desta dedicação. Continuei com a leitura de ensinamentos e fiz a prática da luz intensa, tendo como um dos objetivos arrumar um bom emprego. Também recebi a orientação de entregar panfletos nas casas, em conversa com o responsável pela região São Bernardo. Ele me orientou a, quando viesse ao Jorei Center, fazer um percurso e distribuir panfletos nas caixinhas de correio. Na ida, colocava de um lado da rua, na volta do outro lado, participando assim da expansão na obra divina e também com o objetivo de arrumar um bom emprego. Realizei essa prática por 2 vezes. Um dia, em visita a um amigo, fomos buscar uma pizza e, ao cumprimentar o pizzaiolo, notei que ele estava bravo, pois estava sobrecarregado. Fui falar com o dono da pizzaria. Perguntei se estava precisando de gente para trabalhar. Ele disse que sim e conseguiu um emprego. Na pizzaria, me sinto bem e mais disposto ao trabalho.
Não tenho problemas com o transporte, pois fica próximo de minha casa e já estou ficando até mais gordinho. Meu pai, meu irmão e até meu tio ficaram felizes, o que trouxe mais harmonia em meu lar. Dedico semanalmente no meu dia de folga. Recebo no início de orei, dedico na entrega de flores de luz e no som, nos cultos, quando possível. Continuo firme na leitura de ensinamentos e vou aprofundar os estudos participando do curso de nível 1. Estou fazendo o meu máximo esforço na gratidão monetária. Agradeço a Deus e Meixo Sama, pois através das práticas básicas consegui mais harmonia para mim e para minha família. Além disso, a vivência que tive no solo sagrado foi transformadora e atualmente tenho mais facilidade para me expressar e me comunicar com outras pessoas. Muito obrigada. Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Vou mais para cá, calma aí. Tá torto, né? Vocês estão bem? Felizes? Tristes? Não? Eu estou muito feliz, viu, que hoje a gente conseguiu fazer essa oração em 2 horários. De manhã, né, às 9h30 e agora à tarde. E os 2 horários já nave cheia, né? Parabéns, é merecimento de cada um de nós, tá bom? Antes de mais nada, né, dar alguns avisos importantes. Ontem nós iniciamos, né, os estudos dos ensinamentos de Meixo Sama online, né? E foi muito bom, né? Gostou mesmo, Eliane? Gostou? Então, assim, todos estão convidados. É online, dura 1 hora né? Esse estudo. E eu acho que vai ajudar muita gente a compreender Meixo Sama, a fé, né? A igreja, essa filosofia tão maravilhosa que a gente tem o privilégio, né, de estar em contato diariamente. Agora, domingo, né, tem uma caravana também especial de mutirão de limpeza no solo sagrado. Quem quiser ir de carro pode ir, só me dá o nome, né, e a placa. E acho que vai ser muito importante. Vocês viram a experiência do Flávio? Vocês gostaram? Né, é a segunda experiência que a gente tem aqui falada, de fé com dedicação do solo sagrado, né? Teve a do Enzo, né, que também arrumou emprego, teve a do Flávio agora, a Eliane também esteve no solo, né? Alcançou graça, não foi bom? Então quem tiver a oportunidade de ir no solo, dia 30 vai, tá bom? E eu acho que quem não tem condição de ir de carro, eu acho que vai sair ônibus de São Bernardo, tá bom? E aí uma perguntinha, vocês gostam de festa? Eu adoro falar isso todo mês, né? Vocês gostam de festa? Né? Então, o que tem em setembro? Vocês lembram? Quantos anos? Culto do Belo, mas não é o pagodeiro não, tá? É o culto dedicado à arte, né? Ao belo, né? Que é uma das 3 colunas de salvação, como o Marivaldo falou. Então, aqui, né, dia 19 de setembro, vai ser realizado um culto muito, muito, muito especial, né? Pelos 30 anos, o culto dedicado à arte, né? E também é um culto mensal, né? Dia de encontro com o Meixo Sama. Vocês vão vir? Como não? Ah, tá. Né? Então venham,
vai ter muita surpresa, vai ser um culto muito especial mesmo. Vai ter algumas pequenas alterações que acontecem mês a mês, né? Mas para comemorar. Eu não queria fazer fofoca já, né? Não queria dar spoiler, mas tem que falar, que senão vocês não vão vir, né? Por favor, estejam aqui no máximo até 4h30, porque a gente vai ter o privilégio de ver a ikebana do altar sendo feita ali na hora. É igual Hatsuike, né? A gente vai colocar o Kadai aqui no centro, aí a Sensei Fabiola, né? Junto com alguém que ela pegar aí de cobaia. Né, Leane? Vão fazer a ikebana na hora, né? E vai ser gostoso porque vai ter música ao vivo. Olha que lindo, violino, chique, não percam. Né? E também a liturgia, né? Vai ser gostoso. Quem é que estava no culto dos pioneiros? Não foi bonito? Foi o culto mais bonito que a gente teve esse ano, né? E vai ser mais ou menos desse estilo aí. A gente está vendo se convida alguns convidados especiais. Mas é surpresa, não sei se vai dar certo, né? Mas venham, tá bom? Cara crachá depois, hein? Vou ver se quem faltou. Tá bom? Então, assim, né, começando para valer, em primeiro lugar, em nome do reverendo Broglio, né, que é o responsável da nossa região, e também do ministro Juliano, responsável pelo Grupo São Bernardo, né? Queria agradecer a participação de todos, a dedicação de todos. E é uma alegria, né, imensa, né, estarmos aqui hoje reunidos para refletir sobre um tema extremamente importante para a nossa vida, que é como transformar o nosso interior para nos tornarmos pessoas melhores e construirmos um paraíso no lar. Vocês querem construir paraíso ou inferno no lar? Mateus, inferno no lar é mais gostoso, não é não? O que você acha? Não? É lógico, paraíso no nosso lar, né? E quando observamos as orientações transmitidas nos últimos cultos do solo sagrado, nós percebemos que existe uma sequência muito clara de ensinamentos, né? Então, cada mês, né? Abril, maio, junho e julho, o nosso presidente ele elencou uma sequência de orientações, realmente como uma sequência. E nós vamos rememorar isso aqui agora. A ministra Assunta também falou isso no culto mensal, né? Então eu vou só repetir, mas de uma forma mais aberta, né? Mais linguagem dia a dia, né? Mais fácil. Ou vocês querem que eu coloque uma linguagem mais difícil, né? Voz Messier, prefere? Então, primeiro, né? Nós somos alertados sobre a grande transição espiritual que a humanidade está vivendo. Depois, fomos incentivados a agir como pioneiros. Em seguida, fomos lembrados da existência da força absoluta de Deus e, por fim, aprendemos que o paraíso terrestre começa pela felicidade e transformação de cada indivíduo. Quem é que é indivíduo? Ainda bem a gente sabe, né? Isso nos leva a uma pergunta. Se queremos um mundo melhor, por onde nós devemos começar? A resposta que Meisama nos dá é muito simples, que nós devemos começar por nós mesmos, né? O primeiro passo é olhar para dentro, né? Dentro da gente mesmo, né? Criar uma segunda pessoa, né? Que vai se criticar acima de tudo. Muitas vezes desejamos mudar nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos colegas de trabalho, ou até da sociedade. Nossos filhos espirituais, né? Que vêm na nossa igreja, a gente nem sabe que é nosso filho, ou foi nosso filho, né? Mas raramente a gente pergunta, em que eu preciso mudar? É mais fácil enxergar o defeito do outro do que reconhecer nossas próprias nuvens espirituais, não é? Por exemplo, Mateus, né? Vou pegar de Cristo hoje, hein, Mateus? Você já falou que sua mãe tem que mudar alguma coisa ou não? Você já pensou? Você é bonzinho, né? Ainda bem. E você, Lorimar? Você já falou, nossa, Jéssica tem que mudar isso. Aí vocês têm a dor depois de vocês, tá bom? Só tô pondo lenha na fogueira aqui, tá bom?
Mas, na verdade, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Porque a partir do momento que a gente está irritado com outra pessoa, na verdade, é porque um aprimoramento é nosso, e a gente tem que mudar. A pessoa só está sendo utilizada ali por Deus ou pelas forças negativas, né, para a gente mudar e a gente aprimorar. Quando alguém nos critica, né, alguns exemplos aqui. Quando alguém nos critica, nós reagimos com humildade ou com irritação? A gente se irrita ou... né? É mais fácil se irritar, né? Né? Quando algo não acontece como desejamos, nós confiamos em Deus ou a gente reclama? É tão bom reclamar, né? Nossa, brincadeira, não é bom não. E quando alguém erra, nós procuramos compreender ou julgar? De manhã eu falei de algumas coisas, né? Não acontece aqui, graças a Deus. Né? Que graças a Deus todo mundo é santo, todo mundo ministra as orei em silêncio, ninguém reclama que o outro está conversando durante os orei, né? Ninguém vai fofocar na igreja São Bernardo que os da Assunção está conversando durante os orei, ninguém reclama que a Ikebana está feia ou que a oferenda está torta, né? Ninguém reclama, graças a Deus. Tem nada torto não, tá, gente? Só estou dando um exemplo aqui, tá? Por favor. Então não fiquem bravos, né? Mas aqui é um exemplo claro, né? Que aqui dentro da unidade mesmo, nós precisamos parar, né? De ficar reparando nos erros ou nas falhas dos outros. Isso porque também tem um ponto muito importante. A partir do momento que a gente julga alguém, recrimina o erro de alguém, a gente está acumulando uma nuvem espiritual tão grande, a gente está acumulando uma mácula tão grande. Vocês sabem por quê? Porque a gente está ocupando uma tarefa que não é nossa, é de Deus. Ele é a única pessoa que pode julgar o certo ou o errado das pessoas. Não é a gente. Né? E quando a gente pega e reclama, a nuvem que a gente está acumulando é muito grande. Aí vai aprimorar mais ainda. Aí vai aparecer mais pessoas para te irritar. Né? Enquanto a gente não aprender, vocês sabiam disso ou não? Pois é. Nossa evolução espiritual começa quando substituímos a acusação pela reflexão. Então, ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo? A gente pode perguntar, Deus está querendo me ensinar o que com essa situação? É nesse momento que começamos realmente a crescer. Né? Aí tem um segundo passo aqui, para essa transformação do nosso eu, que é transformar o sofrimento em aprendizado. Vocês gostam de sofrer? Mas precisa, tá bom? Senão a gente não aprende. É verdade, a gente aprende muito pela dor, não é? Nas palestras de junho e julho, foi enfatizado que os sofrimentos são processos de purificação de nuvens espirituais. Vocês têm muita nuvem ou pouca nuvem? Vocês sabem o que é nuvem espiritual? O Meshama, ele tem um ensinamento que ele fala sobre Kototama, né? Espírito das palavras. Que se a gente tivesse um olho mágico, toda vez que a gente reclama, ia sair nuvem preta, né? Na nossa boca. Quem já ouviu isso aí na vida? Né? Então, essas nuvens aí é igual a nuvem que está na nossa cabeça. Vocês lembram do sofrenildo, que o Juliano falou? Você reclama, acumula uma nuvem. Reclama mais pouco, vira uma nuvem maior, né? Então, essas coisas nublam a nossa alma. Ela vai ficando escura e as coisas vão ficando pesadas, né? E refletem na nossa vida negativamente. Por isso que não pode reclamar, hein? Você reclama, Vitória? Não, você é um anjo, né? Você é um amor. Ela reclama? É verdade, tá vendo? Ela não mente. Bom, ninguém gosta de passar por dificuldade, né? Vocês gostam de passar dificuldade? Ai, Meixo Sama, me dá uma dificuldade. Eu estou tão afim de passar por um aperto que hoje fure o pneu do meu carro meia-noite andando na rua. Vocês já pediram isso? Ainda bem, né? Ninguém é doido.
Porém, nós podemos escolher a forma com que nós enfrentamos os nossos desafios. Imagine duas pessoas que perderam o emprego. A primeira mergulha na revolta. A segunda utiliza o momento para refletir, aprimorar conhecimentos, fortalecer a fé e desenvolver gratidão. Ambas passaram pela mesma situação, né, de desemprego. Mas tem uma diferença, né, na forma com que elas encaram. Apenas uma transformou a experiência em crescimento. A purificação, ela pode nos endurecer ou nos elevar, não é? Tudo depende do nosso pensamento. Aí tem um terceiro passo que eu queria compartilhar com vocês, que é a prática da gratidão diária. Mas não é pegar o envelope e fazer gratidão, não é só isso, né? É você realmente agradecer a Deus pelas coisas que a gente está ganhando ou passando. Uma das maiores transformações interiores acontece quando substituímos a reclamação pela gratidão. Muitas vezes agradecemos apenas as conquistas, né? Igual o Mateus, ele vai se formar logo, logo, né? Vai colar grau, vai agradecer, né? Ou vai reclamar. Às vezes uma promoção do trabalho, ou conseguir se aposentar, né, Zuleika? Então, essas horas é fácil agradecer. Mas a gente também precisa começar a agradecer quando vem uma dificuldade. Né? Igual a gente falou agora do caso da pessoa que perdeu o emprego, né? O que Deus está querendo me ensinar com isso? E refletir, né? Não se revoltar. A verdadeira gratidão, ela surge quando conseguimos agradecer também justamente essas oportunidades de agradecimento. Uma prática simples, né, que a gente pode aprender com isso é, ao final de cada dia, todos os dias, se perguntar, quais foram as 3 bênçãos que recebi hoje? A saúde por trabalhar, a refeição, né? De manhã eu falei até assim que tem gente que não tem nem o que almoçar ou jantar, só tem um pãozinho para agradecer no dia, né? Agradece esse pão, né? Uma conversa agradável com colegas de trabalho, com cônjuge, a oportunidade de ajudar alguém. Vocês gostam de ajudar alguém ou não? É bom, né? Principalmente depois quando a pessoa ela retribui, né? Ela dá um obrigado também, né? Então, quando cultivamos gratidão, nosso espírito se torna mais leve e luminoso. E aí um outro passo, um outro ponto importante é praticar os orei e os ensinamentos. De manhã foi legal esse ponto, viu? Teve uma discussão boa aqui. Principalmente quando falou de ensinamento. O reverendo Marco Antônio, ele ressaltou a importância da força absoluta de Deus e da utilização dos instrumentos que Meixo Sama deixou para a salvação da humanidade. Não basta admirar os ensinamentos, é preciso praticá-los. Aí eu perguntei de manhã assim, vocês estudam ensinamento? Aí o pessoal pegou e falou assim, pode participar, tá? Para vocês falarem também. Nossa, eu leio ensinamento, mas eu durmo. Eu tenho uma preguiça de ler ensinamento. Vocês têm sono quando lê ensinamento ou não? Muito pouco. Aí eu queria ouvir de vocês assim. Qual a maior dificuldade que vocês têm na prática do ensinamento, leitura de ensinamento? Quem quer falar? Fala você. Não, eu vou falando. Pode falar. Então ele falou assim que dá sono, às vezes a vista pode até embaraçar, né? De manhã falaram assim que dá muito sono, né? E dá preguiça, às vezes ler um ensinamento já dá sono também. E eu sei bem o que é isso, né? Que no mês de julho, né, não escondi de ninguém que eu estava estudando bastante, né? Teve dia que os livros estavam meu maior amigo, assim, sabe? Dormia abraçado com eles, assim. Né? O ensinamento era meu cônjuge,
né? Eu acordava lá abraçado, o alicerce escancarado no meu braço, né? Mas sabe, jorei através dos olhos. Vocês lembram desse ensinamento? Né? Então, o que acontece? Leitura de ensinamento, principalmente, dá mais sono do que qualquer outro livro no começo. Porque a gente está recebendo o jorei através dos olhos. E é muita luz realmente, né? E aí, pode não parecer. Mas quando a gente começa, principalmente nos primeiros dias, a estudar ensinamento, vai dar muito sono mesmo, né? Porque é muita luz entrando, né? E naquele primeiro momento, a gente vai estar encarando o ensinamento simplesmente como preciso ler um ensinamento por dia. Então a gente vai ler, mas não vai absorver. Eu leio, mas não chegou a memorizar. Então tem que ler mais vezes aquilo mesmo. Então você volta no destino e começa a ler, depois já vem memorizando. E é o que acontece. Vocês entenderam o que ele falou? Então é isso mesmo. Meisham, ele fala muito isso nos capítulos da arte, né, da responsabilidade que o artista tem com relação à sua obra de arte, que ele vai transmitir a energia dele, né? Os ensinamentos, as publicações é a mesma coisa, né? Então você imagina, você está lendo ensinamento, quem que é o autor daquele ensinamento? Imagina a luz que sai dali, né? Aí complementando o que o Marcos pegou e falou, muitos reverendos, né? Mas eu lembro do reverendo Saito que ele falava, até o reverendo Watanabe também, para você internalizar o ensinamento de verdade, você tem que ler no mínimo 100 vezes o mesmo ensinamento, né? Só que aí eu vou falar um segredo, que é assim, que foi onde eu aprendi. Quando a gente começa a ler o ensinamento, entra no cenário que o Marcos comentou. Você lê no automático. Você começa a ler, não vê na hora de terminar. Aí você começa a ver assim, puxa, quantas páginas tem esse ensinamento, né? Aí você já vai na última página, caramba, esse ensinamento tem 10 páginas. Aí você não vê a hora de terminar. Aí você lê correndo, não é assim? Muitas vezes. Mas, se você vai criando o hábito de ler todos os dias, todo dia mesmo, ininterruptamente, você começa a aprimorar a forma com que você lê. Porque você vai, a cada dia, tendo menos sono, né? E aí depois, com o tempo, você começa a absorver o ensinamento, não mais só lendo, você começa a realmente estudar o ensinamento, né? Então hoje, por exemplo, no meu caso, né? Eu já consigo, assim, ouvir uma pessoa que está purificando e já falar para ela assim, tem um ensinamento tal que me ensina a falar isso, isso, isso. Porque você começa realmente a internalizar. E às vezes, por mais que aconteça como o Marcos falou, eu li, mas eu não sei o que está falando, eu já esqueci. Em algum momento, o seu inconsciente ele gravou. E você vai lembrar num bate-papo com alguma pessoa daquele ensinamento. Entendeu? Então, por isso que é importantíssimo a leitura diária do ensinamento. Começa com o ensinamento, né? Até você chegar no nível que espontaneamente você vai conseguir ler meia hora, entendeu? Aí se torna um hobby, aí fica gostoso ler. A mesma coisa aconteceu comigo no estado da leitura. E eu não consegui falar nada, fiquei quieto. Você ficou emocionado. Tá vendo? Então, assim, eles falaram da dedicação de ontem, né? Da leitura online. Eles participaram, né? E como é que a gente faz essa dedicação? Pelo menos eu achei gostoso, né? O pessoal também, não estão mentindo. A gente pega um ensinamento só naquele dia e a gente estuda parágrafo, né?
E aí cada um lê um parágrafo, né, e comenta, né, é natural, não tem, lê isso aqui, lê, né? Não, cada um se candidata ali, lê voluntariamente. Quem não quiser ler, não tem problema. E aí o pessoal comenta, e aí eles começam a estudar, e aí vai internalizando, né? Então, quem quiser participar, né, não tem importância que vocês não tenham publicação, porque eu estou compilando num slide, e aí todo mundo pode ler o que está na tela, tá bom? Eu vou voltar para cá só para não estender muito, tá? Então, assim, o reverendo, o presidente da igreja, ele está falando muito sobre a prática do ensinamento, tá bom? Vai usar muito no dia a dia de hoje em dia. Então, se desafiem a estudar um por dia, tá? E ele fala assim, que não basta admirar os ensinamentos, é preciso praticá-los. Assim como ninguém emagrece apenas lendo sobre exercícios, ninguém evolui espiritualmente apenas ouvindo palestra. Ou alguém aqui já conseguiu emagrecer lendo como fazer exercícios? Já emagreceram ou não? Não, né? Ensinamento é a mesma coisa, tem que praticar, tá bom? Então, assim, recebam bastante Zorei, ministrem bastante Zorei, leiam ensinamentos, participem dos cultos, façam seus donativos, não é valor, tá? É o sentimento. Às vezes 1 centavo vai valer muito mais que R$100, tá? E servir ao próximo. Foi exatamente essa prática constante que foi reforçada como caminho para a transformação do destino. Aí, assim, queria também falar um pouquinho sobre ser o pioneiro dentro de casa. Vocês sabem o que é pioneiro? Não é aquele de Barretos, não, que vai laçar os boi, tá? Pioneiro. Você sabe que é ou pegar o Matheus? Ele não vai saber. Quer ver? Sabe que é ou não? Tem um seriado que é recente, que chama Os Pioneiros. Se alguém lembra? É brincadeira. Só. Minha avó já era velha, já existia, né? Mas pioneiro significa aquele que abre caminho, né? Que vai na frente. É o desbravador, né? Ele é o primeiro em tudo, né? Assim como teve, né, na vida de cada um de nós, aquele pioneiro que nos apresentou Meixama, né? Alguém apresentou Meixama para a gente em algum momento, né? Então, assim, quando ouvimos a palavra pioneiro, geralmente pensamos em grandes dedicações, né? Mas o primeiro lugar para sermos pioneiros não é tão longe, não. É dentro do nosso próprio lar. Talvez Deus esteja esperando que cada um aqui seja o primeiro dentro do lar, né? A pedir desculpa, a ouvir sem interromper, o primeiro a agradecer, o primeiro a perdoar, o primeiro a servir. Desse ponto mais fácil é perdoar, né? O marido falou alguma coisa, né? Ele errou, aí ele fica com medo depois de pedir perdão, né? O esposo também, não é assim? Eu já falei também sobre isso durante o ano várias vezes, né? Estou até repetindo o que eu já falei aqui. E aí, às vezes, nós queremos salvar o mundo, mas ainda não conseguimos criar um ambiente harmonioso dentro de casa. O verdadeiro pioneiro é aquele que dá o exemplo, né? E aí, assim, a gente consegue construir o paraíso dentro do lar. Concorda ou não concorda? Meixama, ele define paraíso terrestre. Como é que Meixama define paraíso terrestre? Ele é um mundo de felicidade, livre de saúde ou livre de doença? De doença, né? De pobreza e conflito. Já pensou um mundo livre de saúde? Não ia ser legal, né? Tem que ser livre de doença, né? Embora o mundo ideal ainda esteja sendo construído, nós podemos começar imediatamente dentro de casa. Aí eu queria só levar vocês para refletir uma coisa que eu falei de manhã, né? Vocês sabiam que a gente já está vivendo no paraíso? Vocês concordam? Vocês não valem não, vocês estavam aqui. Mas vocês concordam? Ou vocês acham que só está tendo desgraça por aí? O que vocês acham? Pode falar, gente, não tem vergonha não. Vocês acham que a gente já está vivendo um paraíso? Agora eu vou provar para vocês que a gente já está vivendo paraíso.
Pode me matar se eu estiver mentindo, tá bom? Quando a gente fala em paraíso, qual é o primeiro lugar que vem na cabeça de vocês? Então já está, né, ali, né? Mateus, você gosta de tecnologia? Tem carro elétrico já no mundo aí, né? Às vezes é legal você andar num carro sem barulho nenhum, não é? Aí, às vezes a gente vê gente andando de bicicleta por aí de noite. Também não é legal ver muita gente assim, se exercitando? Parques, né? A gente tem bastante praça por aí, não tem? Bastante lugar reestruturado, né? Gerson, se lembra antigamente a estrada de terra? Era o que mais tinha por aí, né? Hoje está tendo tanto lugar legal, né? Para andar por aí. Pavimentado, viadutos, né? Tudo isso é paraíso, gente. Benção falou lá em 1926 que ele sonhou com isso, de como ele viria ao mundo daqui 100 anos. 1926, a gente está em 2026, já vive tudo isso aí. Ônibus elétrico, olha que legal. Está sendo mais chique andar de ônibus elétrico do que de carro, viu? É mais confortável. Então o paraíso já está aí, ele está sendo construído, ele já começou, mas a gente já está vivendo isso. Então assim, imagina um lugar, né, onde todos se respeitam, existe diálogo, há gratidão, as refeições são feitas de harmonia, as pessoas oram juntas, o jorei é ministrado regularmente, o ambiente é limpo e organizado, é belo, tudo isso é paraíso. E a gente já tem a oportunidade e a permissão de ver isso. É que a gente é tão negativo que a gente não enxerga. Eu falei de manhã que a gente tem um secundário, um espírito natural, defensivo muito forte. Que qualquer coisa a gente está preparado para ir para o ataque, né? Não é? Mas a gente tem que começar a conter um pouco mais secundário ruim aí, né? E olhar o que tem de bom à nossa volta. Né? É mudar o pensamento. É. Igual hoje, eu estou muito feliz que o senhor está aqui, viu? Saiu da toca do coelho. Viu? Tá sendo bom, né, ou não? Chega em casa e vai reclamar. Puxa, me arrependi de ir para a igreja hoje. Bom, gente, então, enfim, esse lar já está manifestando um pedacinho de paraíso. Que a gente não precisa esperar muito para o mundo mudar para começar. A gente já pode criar esse ambiente hoje, certo? Então, pode. Inclusive isso também com palavras do presidente. Onde tem um grupo de pessoas, onde tem uma reunião de pessoas, e as pessoas ali estão felizes, ali também não há parte do paraíso. Onde tem um número de pessoas felizes, também não há parte do paraíso. Então o paraíso não é só o mundo todo. Nós aqui somos uma parte do paraíso. Nós estamos felizes. Das pessoas que estão, né? É isso mesmo. E até complementando isso que ele pegou e falou, palma, pode bater. Até complementando isso que o Marivaldo falou, nesse mesmo ensinamento que Meisoma fala, ele diz o seguinte, sobre o poder da oração. Se a gente orar até por uma lata de sardinha, milagres vão acontecer. Né? Porque muitas pessoas em volta ali realmente rezando e fazendo, né? Milagres acontecem. E aqui a gente está, poxa vida, diante da imagem do Supremo Deus. Na verdade, a gente não está cultuando imagens, está cultuando o Supremo Deus. Né? E olha que gostosa a casa aqui cheia, numa oração da construção. Né? Milagres com certeza acontecem. E ali está instituído o paraíso terrestre. Não é? Vocês estão sentindo bem aqui hoje ou não? Ou está o inferno terrestre? Então, concluindo, né? As mensagens dos cultos desses últimos meses nos mostram um caminho muito claro. Precisamos despertar para o momento que a humanidade vive. Precisamos assumir a postura de pioneiro. Precisamos utilizar a força absoluta de Deus por meio das práticas messiânicas. E precisamos compreender que o paraíso terrestre
começa uma transformação dentro do nosso próprio coração. Portanto, eu queria deixar assim uma proposta para vocês. Tarefa. Será que vocês vão cumprir ou não? Vamos lá. Ó. Então, ao voltarem para casa hoje, façam um compromisso com vocês mesmos. Durante a próxima semana, procurem reclamar menos, agradecer mais, ministrar mais de orei, ler mais ensinamentos, praticar o servir em família, julgar menos e amar mais. É fácil ou é difícil? É muita coisa, né? Mas quero ver, hein? E aí eu quero... Chegar a frente e falar, vai criar o seu filho, e ele fala assim, o que eu tenho que melhorar para mim? Porque você melhorando, as pessoas que estão em volta, percebem essa melhora. Aí começa o ciclo de gratidão. E depois a outra pessoa, mas por que fulano? Não, fulano é diferente. Então as coisas vão criando uma aura grande, né? E isso transfere para que as pessoas se tornem felizes, é isso? É isso mesmo. Eu vou pegar esses pontinhos aqui, eu vou mandar lá no grupo de avisos do Orei Center. Aí vocês anotem no papel e colocam na geladeira. Todo dia lê, tá bom? Para não esquecer. Pode ser? Aí se alguém estiver descumprindo em casa, né, igual vocês dois. Se ele não cumprir, você me fala, tá bom? Aí você fala assim, você vai pro inferno, você não está cumprindo o que ele falou. Brincadeira. Tá bom? Então, assim, se cada um transformar o próprio coração, vai transformar o seu lar em luz. E se cada lar se transformar, também transformaremos nossa comunidade. E se transformarmos nossa comunidade, estaremos realmente participando da concretização do grande ideal de Meishu Sama. A construção do paraíso terrestre sobre a face na Terra começa assim, tá bom? Então, muito obrigado a todos e que Deus me chame e ilumine abundantemente cada um de nós, o lar de cada um de nós, tá bom? Obrigado, boa semana. Encerramos assim a oração pela construção do paraíso no lar no mês de agosto de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Orei Center Assunção. A todos nossos sinceros agradecimentos.